O cuidado com a saúde mental e emocional é de suma importância para que você tenha uma vida mais equilibrada, mais saudável, mais plena e de mais sucesso. Antes de mais nada, eu já vou pedir que você já dê um like nesse vídeo, compartilha e já segue esse canal que é pra gente se ver novamente. Infelizmente, nós não somos educados para cuidar da nossa saúde mental e emocional. Nós não somos ensinados a parar e refletir sobre as nossas emoções. Não somos ensinados nem mesmo a falar sobre as nossas emoções. A minha geração, ela foi ensinada que para ter sucesso e ser feliz, né, tinha muito essa coisa de para você encontrar a felicidade, você tinha que seguir um script muito bem formatado, que é estudar, ter uma carreira, fazer faculdade, né, ter uma carreira, arrumar alguém, se casar, ter filhos, constituir uma família. Esse era o segredo, ou para algumas pessoas ainda é, a fórmula do sucesso para ser feliz na vida. Muito bem, ninguém nunca me disse, olha, para todos os dias para refletir sobre as suas emoções. As pessoas até diziam para que eu fizesse atividade física. A atividade física, hoje em dia, ela é muito incentivada. Na minha época, não tanto como agora, né? Na época que eu era mais jovem. Mas sempre foi incentivada para que a gente tivesse saúde, né? A atividade física é uma questão de saúde. Claro que é. Nós devemos fazer atividade física, mas a saúde não se resume a comer bem e fazer atividade física. Uma vida saudável precisa ter atividade física, boa alimentação, boa noite de sono, mas também uma saúde mental saudável. E me diz aí, o que você faz para manter a sua saúde emocional e mental de forma saudável? Eu sei que na correria do dia a dia, né, a gente nem tem muito tempo, muitas pessoas não têm muito tempo para parar para refletir sobre si. Na verdade, refletir sobre si e cuidar da saúde mental e, quiçá, pagar um terapeuta não deixa de ser privilégio para poucos, né? Mas nós podemos tomar algumas atitudes ou ter alguns hábitos para que a gente se mantenha pelo menos em controle, né, no meio desse caos que é a nossa vida e dessa correria. Eu vou te dizer que eu, por exemplo, só fui entender e realmente olhar para dentro, olhar para a importância, né, de se cuidar da saúde emocional e mental quando eu passei por um relacionamento abusivo. Eu me separei, me divorciei aos 38 anos, de um casamento de 15 anos. Até então, eu tinha encontrado a fórmula do sucesso, a fórmula da felicidade. Eu tinha uma carreira, né, como professora, funcionária pública, tinha uma família margarina, né, daquela margarina, propaganda de margarina, quase que perfeita, um marido e um filho lindos, aquela família perfeitinha. Então, para todo mundo que me via, eu era uma pessoa de sucesso. Só que chegou um momento em que eu não estava mais feliz naquele lugar e eu me divorciei. E quando eu me divorciei, eu quis ficar sozinha e quis viver algumas coisas que eu não havia vivido antes. E assim eu fiz. Saí com as minhas amigas, aproveitei a vida, né? No conceito de aproveitar a vida que eu tinha naquele momento. Só que chegou um momento em que eu quis novamente ter alguém ao meu lado. Queria me apaixonar, queria amar, queria um parceiro, queria um namorado. E aí eu já estava à beira dos 40 anos. E me vi numa dificuldade que eu não imaginava que existia, né? Quão era difícil se relacionar naquele momento, como é difícil se relacionar hoje, né? Muitas mulheres aí, homens, reclamam que não conseguem arrumar alguém, que não conseguem ter um relacionamento, porque atualmente é muito difícil. Não era mais como era quando eu era jovem. E eu encontrei várias dificuldades. Então eu comecei a conhecer alguns rapazes, ter alguns encontros, e nada dava certo. Parecia que as pessoas não queriam nada sério, né? Como eu dizia.
Cheguei a me envolver alguns meses com um, alguns meses com o outro, mas não engatava relacionamento. E aquilo ali acabou virando um hiperfoco na minha vida. Eu cismei que eu precisava de um namorado. Apenas o namorado ia completar a minha felicidade naquele momento. E esse foi um dos meus maiores erros. Eu acabei conhecendo uma pessoa que me deu uma atenção diferenciada, que aparentemente gostava de estar ao meu lado, que me deu atenção, não era nem que me tratava bem, mas que me dava atenção, que estava ao meu lado, que me chamava para sair, que me chamava para estar perto dele. E aí eu disse, é ele. E acabei mergulhando de cabeça num relacionamento com uma pessoa que era abusiva. Pelo menos foi abusiva comigo. Dizem que as pessoas, às vezes, são abusivas com algumas pessoas, né? E com outras não. Enfim. Comigo, eu vivi um relacionamento abusivo com essa pessoa. Ele era violento, usava de violência psicológica comigo. Quase de violência física, mas nunca aconteceu, mas a violência psicológica era pesada. E aí a coisa foi se desenrolando, eu achava que ia mudar, até que eu mergulhei. Quando eu me vi, eu estava lá no fundo do abismo. E foi então que eu me dei conta, gente, essa não sou eu. Minha família falava pra mim, minhas amigas falavam pra mim, mas eu gosto dele, e aí eu percebi que eu não estava bem. E foi só então que eu comecei a me voltar para mim e a me perguntar, Carla, o que está acontecendo com você? Essa não é você. E foi então, fazendo leituras sobre saúde emocional, visitando alguns psicólogos e até psiquiatras, eu descobri que eu estava dependente afetiva, que eu tinha uma dependência afetiva. E eu precisava resolver aquilo ali. E quando você é dependente afetivo, você não é dependente afetivo de uma pessoa. Aquele rapaz podia sair da minha vida e se eu não resolvesse essa situação comigo, eu ia acabar embarcando numa outra relação abusiva. Então eu precisava resolver aquilo ali. E nisso eu estava, já tinha passado mais de um ano que eu me relacionava com essa pessoa. E foi aí que eu comecei a tentar resolver a situação. Descobri o yoga e a meditação. E comecei a praticar yoga todos os dias e a meditar, e a refletir, e a ver vídeos de psicólogos, de psicanalistas. Como eu sou professora de filosofia, comecei a mergulhar realmente dentro da filosofia em busca de autoconhecimento. Só nesse momento que eu comecei a olhar para mim. E hoje eu sou uma pessoa que dou o maior valor, tanto que eu tenho um canal sobre escuta, né? A saúde mental e emocional, porque ela é crucial na nossa vida. E eu tenho alguns hábitos e todos os dias, assim como eu vou à academia e faço atividade física frequentemente, eu estou sentando, me avaliando e refletindo e me voltando para mim mesmo para saber o que acontece comigo. Quando a gente entende o que está acontecendo com a gente começa a olhar para o exterior de uma outra forma. Né? Mas eu estou contando tudo isso para vocês, por quê? Porque atualmente nós separamos o mês de janeiro para falar sobre essa questão, para dar um enfoque maior, né, no cuidado da saúde mental e emocional. E o mês de janeiro é conhecido como mês branco, que é um mês, né, que foi eleito para que a gente falasse mais, cuidasse mais, alertasse mais as pessoas da importância de estar se cuidando da saúde mental e emocional. E nós estamos em janeiro. Por que janeiro? Porque janeiro é um mês de recomeço, porque em janeiro nós estamos começando o ano, porque janeiro é como se nós estivéssemos com uma lousa em branco, né? Traçando metas, revendo, né, a nossa rota. Então é um mês ideal para que a gente olhe para dentro de nós e perceba o que está legal e o que não está legal, o que a gente pode melhorar. E não é nenhuma vergonha a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda.
Não é nenhuma vergonha a gente chamar alguém para falar: vem cá, amigo, vem cá, amiga, eu preciso falar, eu preciso conversar. Muitas vezes pode ser que você não tenha condições de pagar um terapeuta, tá? O ideal é que todos nós fizéssemos terapia também, mas eu sei que nem todos temos condições financeiras para isso. Então, se você é uma pessoa que não tem condição financeira, tome algumas atitudes, né? Comece a refletir sobre você, perceber o que está acontecendo contigo, porque assim, o nosso corpo também fala, né? As nossas emoções, muitas vezes, elas vêm para a parte física, né? Por isso que às vezes a gente está ansioso, a gente sente uma dorzinha, a gente sente uma falta de ar, às vezes a ansiedade. Então, gente, falar é curativo. Não tenha vergonha de procurar alguém para conversar, não tenha vergonha de se abrir com alguém, de falar, de ser transparente nas suas emoções. Se você está com algum problema, procure ajuda, ok? Procure ajuda. Pare um pouquinho, olhe ao seu redor, olhe para dentro de você, reflita, faça pausas quando você não estiver bem. Procure coisas para que você possa relaxar, para que você possa se divertir, se distrair, porque lazer também é uma necessidade. E todos os dias, na hora que você acordar, por exemplo, é um hábito que eu tenho, preste atenção no seu corpo, preste atenção na sua mente, veja o que o seu corpo tem necessidade, as suas emoções, como estão as suas emoções naquele dia, como é que eu acordei, eu estou triste, estou com medo, estou com raiva, estou alegre. É importante que a gente comece a detectar essas coisas em nós, para que a gente possa realmente tomar medidas para melhorar isso aí. Tá? Então, se você precisa de falar, se você precisa de alguém para te escutar, eu estou aqui, né? Posso te escutar, e você deve ter amigos, deve ter alguém que de repente possa te ouvir num momento de estresse, num momento em que você precisa. Não tenha vergonha de se abrir. Então é isso. E que nesse mês você pare e reflita sobre a sua saúde emocional, que é muito importante. Beijo no coração de todos.